A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, das irmãs, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro. Louvado seja Deus. No capítulo 1, para nós fazermos uma meditação essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, do capítulo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Está escrito assim: glorificado o nome do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. O outro versículo é porque eu perdi um pouco, irmãos. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus queira abençoar os nossos corações, para que a palavra de Deus que nós ouvimos e que nós temos ouvido, ela fica guardada no nosso coração e nós podemos praticá-la. Nós podemos fazer com diligência todos os dias, colocando em prática na nossa vida, para nós sermos verdadeiramente servos do Senhor, para nós sermos verdadeiramente igreja de Cristo. Eu estava analisando e meditando um pouco sobre o tema que os irmãos deram
para esse evento, né? Edificai, né, irmão? Edificai as vossas vidas diante do Senhor. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E também estava meditando o motivo porque nós apanhamos, o motivo porque nós erramos. Quando eu digo nós, eu digo a todos nós, né? O motivo porque muitas vezes muitos desviam da fé, muitos caem, vão para o mundo, abraçam com religiões, andam entristecidos, andam fracos. Eu estava meditando e observando pela palavra, porque se sobrecarregam de muitas tribulações, e me veio no coração este texto, essa mensagem, e alguns versículos, todos esses versículos lidos, toda essa palavra lida, eu procurei observar um estudo. É até bom se os irmãos estiverem com a Bíblia na mão para poder estar lendo em outros versículos ligados a essa mensagem, mas eu observei e quero fazer uma introdução, porque quando a palavra de Deus, ela nos instrui a fazer algo e nós pegamos a palavra de Deus e negligenciamos ou não colocamos, não ponderamos da forma que ela nos ensina, é onde a nossa vida espiritual começa a ir mal. É onde nós, muitas vezes, não crescemos na presença de Deus. Eu estava observando aqui, quando o apóstolo disse, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Toda a diligência. E aí eu fiquei a me perguntar, em cima dessa mensagem, se de fato nós estamos colocando toda diligência. O que é diligência? Diligência é esforço, é empenhar, né? É esforçar-se na presença de Deus. Muitas vezes na oração, no jejum, na busca ao Senhor, na busca da palavra, na maioria do tempo em que nós disponibilizamos, nós não buscamos com toda diligência, com toda força. Muitas vezes nós não empenhamos como a palavra de Deus ensina. E é aí onde às vezes erramos e o nosso inimigo se fortalece contra nós. Porque não é em vão quando a Bíblia diz, se nós analisarmos a Bíblia no todo, o Senhor, Ele é um Deus completo e nos chamou para sermos completos. Deus é perfeito, todos nós pregamos isso, falamos isso, e nos chamou também para sermos perfeitos, não é verdade? Quando Ele chamou o pai da fé Abraão, Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. E nós somos crentes ou filhos de Abraão, também devemos ser perfeitos. Então, quando o Senhor, Ele nos diz para buscar aqui na sua palavra, nessa inspiração, com toda diligência, é porque, na verdade, há uma necessidade de nós empenharmos com toda a nossa força. Há uma grande necessidade de nós empenharmos e desenvolvermos com todo o nosso eu, com todos os nossos sentimentos. Isso por causa da barreira que existe neste mundo, que tenta nos fazer recuar,
ou a barreira que temos que transpor, a barreira espiritual contra o nosso inimigo. Então, quando nós deixamos de fazer isso, é o mesmo que nós darmos lugar para o inimigo nos derrubar ou nos enfraquecer, ou se fortalecer contra nós. É a causa de muitos andar de cabisbaixo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então eu estava meditando nessa palavra e observando, fazendo uma análise, que a nossa fé, ela não pode ficar sozinha. A nossa fé, ela precisa ser recheada, vamos dizer, do tudo de Deus. E é aqui aonde nós observamos, nesta mensagem sobre a palavra de Deus, falar sobre a fé, sobre a diligência, sobre a virtude, sobre o poder, sobre o conhecimento. Começando, quando o apóstolo disse: e vós também, pondo nisto toda a diligência, todo empenho é para sermos vencedores. Para que nós venhamos vencer, a verdade que as Escrituras Sagradas ela nos ensina, tem que haver todo o empenho em prol da salvação, em prol da nossa alma, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então diz que a diligência é empenhar a força, e nisso nós temos que observar e empenhar para guardar os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor, segundo o apóstolo, diz que não são pesados, e são os mandamentos do Senhor que nos dá vida. Vamos observar algum versículo aqui em Deuteronômio? Em Josué, no capítulo 22, o verso 5, para nós observarmos que nós temos que aplicar a nossa diligência para guardar os mandamentos do Senhor. Se os irmãos acharem e quiserem ler. É claro que os mandamentos da lei não são os mandamentos da graça, não é verdade? Para quem lê e compreende as Escrituras, sabe que há uma diferença entre o período de lei e o período da graça. A palavra de Deus, ela continua a mesma, mas o próprio Deus é quem pode colocar ou acrescentar. E os mandamentos dados na lei não são da mesma forma que o Senhor os deu na graça. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Para que ninguém entenda errado sobre isso, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, na lei, a Bíblia diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse é um mandamento dado no período chamado lei. E na graça, o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma ratificação ou um acréscimo. Ele diz: amarás o teu próximo e perdoarás o teu inimigo. Já não é dado da mesma forma que na lei. Por isso que, se alguém te perguntar, ou se você mesmo se perguntar, eu devo guardar os 10 mandamentos da lei? A Bíblia diz que não.
A Bíblia diz que você tem que guardar os mandamentos dados na graça, porque todos eles foram ratificados, todos eles foram acrescentados. Por isso que alguns dizem que eles apertaram ainda mais na graça, porque era fácil odiar o inimigo, né? Era fácil sacar da espada e matar o inimigo. O difícil agora é perdoar o seu inimigo. Esse é que é o mais difícil. Então a Bíblia diz: empenhar força para guardar os mandamentos e a lei. Porque a Bíblia diz também que é com o esforço que nós entraremos no reino de Deus. E os mandamentos do Senhor é vida. Os mandamentos do Senhor nos dá a vida. Louvado seja Deus. Em Esdras, no capítulo 5, leia também, irmãos, Esdras capítulo 5, o verso 8. Amém, Jesus. Diligência ao fazer a obra de Deus, né? Ali é claro que eles não estavam pensando basicamente em uma obra material, em apenas uma construção, né, material de uma obra. Eles estavam visando, né, o culto do Senhor que seria restabelecido, porque estava tudo destruído. Então ele diz que para restituir esta obra, para trabalhar nesta obra, eles tinham empregado toda a diligência para fazer a obra do Senhor, né, para construir ali as ruínas. Trazendo para nós, nos nossos dias hoje, nós também temos a obra de Deus a ser feita. Não só a obra material, mas ainda principalmente a obra espiritual. A edificação, a construção da nossa vida. Inclusive, quando nós estamos, às vezes, andando não paralelo com a palavra de Deus, em sonhos, em revelação, às vezes Deus mostra uma casa sem o teto, às vezes mostra uma construção em reforma, com as paredes estragadas, ou sem pintura, às vezes com o chão estragado, ou sujo. Isso significa que a vida espiritual do tal ou da tal, né, está precisando de uma reforma, está precisando de uma construção, está precisando empregar ali algo para completar. Porque lá onde Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, ou pratica, compará-lo ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando ele fala edificou a sua casa, ele se refere ao alicerce, às paredes, ao teto, à pintura, a uma construção completa. Então, quando Deus mostra algo na nossa vida e mostra através de sonho, de revelação, uma casa, ou um prédio, ou qualquer uma construção, mas faltando algo, é porque na nossa vida está faltando aquela parte para ser concluída. E para concluir, somente sendo esforçados. Ninguém chega a lugar algum no mundo espiritual sem esforço. Porque a cada passo que você dá para frente ou para cima, no mundo espiritual, existe uma barreira, existe uma batalha para ser vencida. Porque o nosso inimigo, ele é prudente. O nosso inimigo, ele caça de todas as formas para nos destruir. Por isso que o Senhor não diz que não mostra que nós devemos ficar tranquilo. Irmãos, é tranquilo, é light, né?
Deus é amor, Deus é bonzinho. Não, irmão, Deus vai te ajudar, é desse jeito mesmo. A Bíblia diz para nós empenharmos. A Bíblia diz para nós nos fortalecermos. Quando a Bíblia fala de salvação, o nosso Deus não brinca. O nosso Deus fala sério. Porque existe a obra que o Senhor faz, né? A batalha que o Senhor vence, que Ele envia anjo, luta por nós, vence aquela batalha, mas existe a batalha que é você que tem que vencer. Existe a parte que somos nós que temos que fazer. O Senhor, Ele não vai fazer aquilo que eu devo fazer, que é para mim fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai fazer aquilo que você não entende, que você não tem forças para fazer. Aí Deus vai operar. Mas aquilo que é necessário você colocar a sua mão e fazer, isso Deus não vai fazer. Ou dificilmente Deus vai fazer. Às vezes com muita súplica acontece. Então nós temos que lançar a mão da obra de Deus com todo o esforço e com toda a diligência. E aonde é que começa essa obra de Deus? Aonde que começa essa obra que nós temos que lançar a mão e fazer com esforço e diligência? Nós podemos fazer um circo ao nosso redor e dizer que a obra de Deus, ela começa por aqui. A obra de Deus, ela começa por mim, para depois ela abranger aos outros, porque muitos se preocupam em anunciar ou em pregar aos outros e esquece de si mesmo, e esquece de se posicionar, esquece de se colocar na presença de Deus, esquece de estar no ponto certo. Aí é certamente que não vai aguentar as retaliações, não vai aguentar a luta, porque a luta, a batalha, ela virá para todos. Então a nossa vida, ela tem que estar plenamente edificada na presença de Deus. Ela virá para cada um dos irmãos. Às vezes eu estou pregando essa mensagem, eu sei que são muitos jovens, eu digo assim, muito cabeça nova, né? Que às vezes tem pouco entendimento, ou às vezes nem compreende bem o que a gente fala, não é mesmo, irmão William? No mundo espiritual nem compreende. Mas eu sei também que a palavra que eu falar, ou que você falar, seja com um jovenzinho igual esse, o filho do irmão Paulinho, que parece que é o mais, né, o mais jovem dele, o outro ali, o filho do irmão Marcos, essa mensagem ou a palavra vai ficar guardada no coração deles. E daqui 1 ano, ou 2, ou 10, eles vão precisar e eles vão lembrar, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor trará a memória, fará lembrar de tudo aquilo que Deus tem ensinado. E Deus ensina através dos seus servos. Muitas vezes nós erramos em não anunciar para as crianças. Às vezes preocupamos com os adultos e às vezes tem a oportunidade de anunciar, seja para um jovenzinho, em qualquer lugar, e muitos não anunciam, pensando que eles não vão dar ouvido ou eles não vão entender, e engano. Porque a obra de Deus, ela começa desde o ventre. Desde o ventre. João Batista não foi cheio do Espírito Santo do Senhor no ventre? A obra de Deus começa desde o ventre. Diz que antigamente as mães mais prudentes cantavam hinos e louvores com a sua criança no ventre. Começava a ensinar ela a louvar e bendizer o Senhor desde o ventre. Então, a criança desde o ventre, nós sabemos que ela já entende, né? Um dia em uma pesquisa eu fiquei impressionado, eles mostrando na televisão, um certo doutor, ele entrou num berçário e falou assim, eu vou explicar para vocês que uma criança recém-nascida, ela entende tudo o que nós falamos. E ela não entende pelas metades, ela entende perfeitamente. Quando ele fez esse anúncio, eu fiquei calado, mas comigo mesmo eu pensei, isso é um engano. Uma criança recém-nascida entende tudo que a gente fala?
Eu pensei, isso eu quero ver, ele provar. E ele entrou em um berçário onde havia várias crianças, inclusive crianças prematuras, e começou a conversar com as crianças, a conversar assim, como conversar com um adulto. E chegou em um bebezinho, né? Ali só tinha recém-nascido. E começou a brincar com ele. Oi, bebê, tudo bom? Você está gostando do seu ambiente? Né? Aí perguntou para ele, olha, se você está me entendendo e você gosta desse ambiente aqui, dá um sinal para mim, mexe o seu pezinho esquerdo. E eu fiquei olhando, falei, não acredito não. Quando é fé, o bichinho com o pezinho esquerdo, mexeu. Até o repórter ficou impressionado, eu fiquei impressionado. Foi para outro de 7 meses, tornou a conversar com aquela criança, tornou a conversar com ela e perguntar para ele, se você está me escutando direitinho o que eu estou te falando, mexe com o seu bracinho direito. E você só via o bichinho dar com o bracinho, mexia, com o braço direito. Então é engano você pensar que se você não vai pregar para um jovenzinho igual esse do irmão Maico, ou uma criança igual a Gabriela, e elas não vão saber de nada, elas não vão guardar nada, eles não vão entender nada. Vai entender sim. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer com diligência a palavra de Deus, a obra de Deus, e ela tem que começar primeiro no nosso coração, ela tem que estar cheia primeiro na nossa vida. Primeiro nós temos que consertar a nós. Depois nós pregarmos a palavra para que os outros, não é nem nós o consertamos não, é nós pregarmos a palavra para que os outros entendam e consertem a si mesmo, porque é somente pela palavra de Deus. E para empenhar em fazer a obra de Deus exige um grande sacrifício, louvado seja Deus. Vamos observar em Esdras, no capítulo 17, o verso 17, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aí ele está falando de sacrifício. Sacrifício. E para fazer sacrifício, ele estava falando de gasto. O que muitos às vezes não querem gastar na obra de Deus. E muito menos querem sacrificar, né? Aqui vocês todos têm esse exemplo. Para estar aqui, vocês tiveram que gastar. Pouco ou muito, né? E tiveram que sacrificar também. Porque eu sei que não é fácil a gente separar um tempo para buscar o Senhor. Ainda mais, eu digo para jovens, que o mundo lá fora tem muito a oferecer. Tem ou não tem? Levanta a mão quem acha que o mundo lá fora tem muito a oferecer. Muito, mas que não vale nada. Muito. Quem aqui nunca foi para o mundo, ou não veio do mundo, não queira voltar para lá. Porque os prazeres e as concupiscências e os desejos que o mundo oferece é nada. É muito melhor você estar aí sentado, ouvindo até uma criança, não precisa ser um pastor, não precisa ser um irmão, ouvindo até uma criança, um louvor até desafinado, do que você estar numa festa ou em qualquer outro lugar do mundo, no meio de gente ímpia, no meio de gente perdida, no meio de gente caída. É a coisa mais ruim que existe, né? Hoje eu sei por que a gente luta para permanecer na presença de Deus, para vencer, principalmente quem já veio de lá, porque sabe que lá não presta.
E a pessoa que é preso nas armadilhas do mundo, dificilmente ele sai. Aqueles irmãos, ou aquelas jovenzinhas, passa isso no pensamento de quase todas as pessoas. Eu vou deixar um pouco esse negócio de igreja, né? Porque eu estou meio fraco, eu estou meio desanimado, não estou dando conta de orar, e aí vou dar uma passeadinha lá no mundo. Depois eu volto. E assim há muitos que morreram e não voltaram, há muitos que estão em plena angústia, lágrima e tristeza e não tem força para voltar, porque quando a pessoa já diz, depois eu volto, olha o eu entrando, olha o ego entrando, eu volto. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Se o homem cair, ele tem que esperar Deus levantar. E aí cai no coração a incerteza: será que Deus vai levantar? Será que Deus vai levantar aquele caído? Né? Tem igrejas que pregam que um escolhido nunca se perde. Depois que passou a ser ovelha, nunca mais é bode e vai para a eternidade. E na mesma eu já vi pessoas que desviaram lá e morreram afundados no pecado. A Bíblia manda nós guardar o que nós temos para não ser roubado. A palavra ensina nós não desviarmos. O versículo que eu li aqui, ela mostra como fazer para não desviar. Eu ainda vou chegar aqui mais na frente, para os irmãos observar. Por enquanto nós estamos observando em empregar diligência no sacrifício do Senhor e gastar até mesmo seu dinheiro, aquilo que você ganhou, para fazer a obra de Deus, sacrificar diante de Deus. É difícil levantar de manhã e jejuar? Entregar-se ao jejum 4 horas, 6 horas, 12 horas por dia? É muito difícil, né? Principalmente para quem não é acostumado. Mas é essencialmente importante. Eu digo para você com toda certeza, se você não jejuar, você pode aguardar a queda. Com toda certeza, sem medo de errar, se você não jejuar e você está de pé, você vai cair. Porque não foi só um, nem 2 e nem 3 que eu vi cair, não, foi muitos. Já vi cair. Porque brincaram e não consagraram. O jejum é uma consagração, é um sacrifício com consagração. E não é só para jovem, não. É para todos. É para todos. Então, empregar força para o sacrifício. Levantar as madrugadas e orar é difícil, né? É muito difícil. É um sacrifício. Buscar os cultos de oração para buscar o Senhor também é um sacrifício, porque existe naturezas de culto que são mais atacados pelo inimigo do que outros. A gente observa muito isso, né? E um dos cultos é o culto de oração. O culto de oração é um dos cultos mais atacados pelo inimigo. Porque na oração você fala com Deus, na oração você coloca o que você pensa, o que você sente. Você entra na presença de Deus, você busca a presença de Deus, você recebe comunhão com Deus, você recebe bênçãos de Deus, Deus fala com você, é na oração. E em casa as pessoas pouco oram, e nos cultos de oração as pessoas não vão. Então tem que empenhar força, tem que ser diligente para buscar a obra de Deus. Louvado seja Deus. Provérbios, capítulo 4, o verso 23.
Essa tradução diz acima de tudo, outras diz com diligência para guardar o coração, porque o coração dele procede todas as saídas da vida. Tem outra tradução que diz que toda fonte da vida, louvado seja Deus. Vamos observar junto com esse versículo em Mateus 15, 18. Amém. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o ser humano. Isso contamina o homem. Guardar o coração com toda diligência, eu digo com toda certeza, é guardar a boca. Guardar a boca não é nem falar muito e nem falar pouco. É falar certo. É falar correto. É falar o que serve para a edificação. Quando a Bíblia diz aquele que muito abre a sua boca, não faltará angústia para a sua alma, ele não está dizendo em falar muito e nem falar pouco. Ele está dizendo em abrir a boca e falar o que não deve. Entrar em conversas que não deve. Dizer palavras que não deve. Né? Isso é que é abrir muito a boca. Porque a mesma palavra diz que o Paulo, quando ele chegou em certa cidade, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele anunciar, falou aí, quem é este paroleiro? De onde este homem vem? Paroleiro é uma pessoa disparada em falar, que fala muito. Então, como que o apóstolo São Paulo estava cheio de graça, cheio de vida, de Deus, aonde ele chegava, o negócio do apóstolo São Paulo era falar da palavra de Deus. Então, certamente ele falava muito, vivia pregando, vivia anunciando, foi reconhecido como paroleiro. Então, quando a Bíblia fala em quem abre muito a sua boca, não está se referindo a nem quem fala muito, nem pouco. Está se referindo ao que fala. Ao que fala. Porque a Bíblia diz que o justo medita no que há de falar. E o tolo? Desboca em falácias, mentira, vamos dizer fofoca, mexerico, conversa à toa, né? Mas o justo não, diz que o justo medita no que há de falar. Então, se o coração do homem estiver cheio da palavra de Deus, então ele vai falar da palavra de Deus, pode falar tanto muito ou pouco, e isso não é abrir muito a sua boca. Mas se não estiver cheio de Deus, se não estiver cheio da palavra de Deus, uma ou duas palavras, você pode ter aberto a sua boca muito. E por uma ou duas, pode entrar angústia ou não faltar angústia. Porque a palavra ela é poderosa e ela tem o seu efeito. Né? Seja pouco ou seja muito. Poucas palavras. Ninguém escutou aquelas palavras lá de fora que Jesus falou para Pôncio Pilatos, quando ele disse, não sabes tu que eu tenho um poder para te condenar e te libertar? Jesus falou só para ele, nenhum poder teria sobre mim, se lá do alto não fosse te concedido. Ninguém escutou, foram poucas palavras, mas foi uma palavra poderosa. Jesus afirmou para ele que ele estava sendo entregue nas mãos dele, pelo um poder que vinha do alto. E sem aquele poder que vinha do alto, jamais nem Pilatos, nem um nem outro poderia colocar as mãos no Senhor e o condenar ou o crucificar. Então, quando diz com diligência, guardai o vosso coração, com diligência, e diz que dele procede todas as saídas da vida, nós começamos pela palavra. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Lê o versículo 19 também.
Então, é do coração que procede os maus pensamentos. E se o coração encher, ou se nós deixarmos o coração encher de maus pensamentos, de todos esses pensamentos que ele está falando e outros, porque aqui a Bíblia não relatou a todos, aonde vai sair? Na boca. E se a boca começar a falar, loguinho passa para a prática. Não é ou não é? Loguinho passa para a prática. Não é, é como uma contenda, né? Quando começa a contenda, a discussão, loguinho começa a briga. Por quê? O coração encheu, a boca falou e loguinho vem a briga ou a contenda, o resultado daquilo. Então, diligência para guardar o coração. O coração é um órgão muito sensível, né? Tão sensível que um mínimo corte pode ser fatal. É um dos órgãos mais sensíveis, e é nele que está colocado todo o sentimento, toda a vontade, todo o desejo. Se nós analisarmos bem o coração, em vários pontos da Bíblia, a Bíblia fala da alma se dirigindo ao coração. Eu estava observando isso, fala da alma se dirigindo ao coração. Louvado e engrandecido. Depois que nós fizermos com diligência tudo isso, ou toda essa parte em que eu li aqui para os irmãos, guardar o mandamento, né? Sacrificar na presença do Senhor, guardar o coração para anunciar, aí é que nós estivermos completos, é que nós vamos preocupar de uma forma correta com o nosso próximo, né? Também só observa aí em Jó, no capítulo 29, verso 16. Aí é Jó falando que ele era pai dos necessitados, né? Ou seja, quem tinha necessidade, o pai não é aquele que cuida, às vezes que dá o alimento. Então ele disse que ele era pai do necessitado, e com dedicação, né, na minha Bíblia diz com diligência, ele examinava para saber a causa daquele que precisava. Depois que nós empregarmos tudo na nossa vida, que nós estivermos completo, ou seja, depois que nós estivermos Deus na nossa vida, que nós estivermos na nossa vida do conhecimento e entendimento, aí então nós temos para doar. Não é verdade? Então vou esperar eu ficar bem completinho. Mas se a pessoa seguir a vida cristã relaxadamente, ele nunca que vai completar e nunca vai ajudar ninguém. Eu estou dizendo que quando nós temos para nós, é que nós podemos doar. É isso que eu estou dizendo. E a preocupação, primeiro, em estar no ponto da fé, somos nós. Depois, os outros. Ou seja, se eu não possuir em mim a fé, a graça, como que eu vou doar para alguém? Como que eu vou levar a libertação se eu sou escravo? Como que eu vou levar a verdade se eu falo a mentira? Se a minha boca fala do engano? Não é verdade? Como que eu vou distribuir aquilo que eu não tenho? Certamente a pessoa, quando ela sai para levar algo para alguém, ela vai levar aquilo que está no seu coração. Que a Bíblia, ela é reta. Ela diz que a boca fala do que o coração está cheio. E os pensamentos também está ligado daquilo que o coração está cheio. Se o pensamento da pessoa está no mundo, se o pensamento de qualquer um de vocês estiver no mundo, vocês podem estar na igreja ou em qualquer outro lugar, que vocês são mundanos. Se o pensamento de vocês, o coração de vocês estiver ligado em Deus, você também pode estar em qualquer outro lugar, que vocês são verdadeiros cristãos. Vocês são de Deus, são servos de Deus.
Agora, se o seu coração está cheio do desejo do mundo, você pode estar na igreja, aqui no altar, pregando, cantando, pulando, no retiro, 5, 6, 10, 20, 30 dias. Se o seu coração está cheio do mundo, você é mundano e precisa se converter e encher de Deus, para você ser verdadeiramente servo de Deus. É assim que a Bíblia ensina para nós. Louvado seja Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E diligência para anunciar a salvação, que está também na dedicação, cuidados para com os necessitados. É verdade ou não é? Pregar a salvação não é cuidado com os necessitados? Leia em Judas capítulo 1, verso 3. Amém. Louvado seja Deus. A batalhar com diligência pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele diz que escreveu, ou seja, anunciou, né? Exortou os irmãos a batalhar pela fé. Em uma batalha entre dois inimigos, ou seja, só pode existir um vencedor. O soldado, ele pode até ser ferido ou sair ferido da guerra, mas nunca derrotado. Nunca derrotado. E se nós batalharmos com Deus, ou apegarmos com Deus, a vitória da guerra é garantida. Você pode ser ferido em muitas batalhas. Ou para não te amedrontar muito, você vai ser ferido em muitas batalhas. Porque neste mundo é assim, é cheio de aflição e de dor. E muitas vezes nós não empregamos a total diligência que a Bíblia ensina, ponde nisso toda diligência. Quando ela diz toda diligência, é porque é toda, não é só a metade, não é só um pouco de esforço. Nós temos que esforçar no nosso último, no tudo que nós temos. Nós temos que doar o tudo que nós temos para sermos vencedores. Isso é simples nós observarmos isso. É só nós vermos com quem que nós estamos lutando. É só nós observarmos com quem que nós estamos lutando. Você já parou e pensou quem é o seu adversário? Como é o seu adversário? Quais são as armas do seu adversário? Você já analisou na Bíblia quem é um adversário? Porque muitas vezes o irmão causa intriga com outro irmão, o irmão fala uma palavra diferente ou mais triste para um irmão, e acontece isso e acontece aquilo, mas a Bíblia diz que o nosso adversário não é carne, não é o irmão. O nosso adversário é espiritual. Então a nossa arma, ela tem que ser espiritual. Nós temos que empenhar no mundo espiritual para vencê-lo. Se nós levarmos a vida de forma natural, ninguém obterá vitória contra o inimigo. Porque o inimigo, a Bíblia diz que é forte e é poderoso. E é bem organizado. Agora, o cristão, ou muitas vezes, eu vou dizer nós, não vou acusar os irmãos, né? Muitas vezes nós levamos uma vida de crente, uma vida relaxada, né? Acorda quase todos os dias lá para as 10 horas, 11 horas, 9 horas, já levanta, já corre primeiro no pão. Primeira coisa que corre é no pão. É o café da manhã. Vai jejuar? Não consigo, não dou conta, é tanta coisa, né? Então como é que vai vencer o mundo espiritual? Vai orar? E eu já até observei algumas vezes isso. A gente observa, não é que a gente fica caçando para observar os irmãos, mas eu já até observei.
Chega na hora da oração, é sentado. É a oração, eu chamo de oração do desânimo. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Estou aguentando mais isso. Sabia que tem muita gente, tem muito crente que deseja a vinda do Senhor porque não está dando conta de seguir a vida cristã? Será que a pessoa que deseja a vinda do Senhor porque não está dando conta mais de levar a vida cristã, será que está preparado para subir? Não está preparado, não. Né? Não está preparado, não. Uma alma que anseia pela vinda do Senhor, ele está ansiando que as outras almas cheguem também. Ele tem esse anseio na vida. Louvado seja Deus. Então, quando o apóstolo ele disse, e vós também pondo nisso toda diligência. Toda, né? Quando eu falo até de sacrifício, eu falo, nós quase não faz um sacrifício certo. Que às vezes muitos começam 8 horas da manhã e entregam meio-dia e falam, eu fiz meio período de jejum ou de consagração. Meio período. Aí você conta das 8 a meio-dia, dá quantas horas? Conta aí. 4 horas. Jesus falou que o dia tem quantas horas? O dia tem 12 horas. E o dia começa que hora? 6 horas e termina que hora? Então, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde é um dia completo. E das 6 horas da manhã até meio-dia, aí é meio período. Né? De 6 horas da tarde para frente entra na noite. Não estou entrando em calendário, em nada disso não. É porque o nosso calendário é contrário, mas eu não estou entrando nisso. Eu estou só dizendo. Porque a Bíblia diz que o salmista Davi ele levantava à meia-noite para orar. E isso era a oração da madrugada. À meia-noite. Por quê? Porque certamente dormia cedo. Agora, quando é meia-noite, nós vamos começar a dormir meia-noite. Então, nós temos que levantar 4 horas, 3 horas da madrugada para poder orar. Né? Mas para quem dorme 6 horas da tarde, 7 horas, já meia-noite já está no meio na madrugada, já está no meio da noite. Então coloca-se 3 horas de jejum, 2 horas de jejum. É importante 2 horas de jejum, irmãos? Fala para mim, é importante 2 horas de jejum? Louvado seja Deus. É ou não é? Quem pode dizer é importante 2 horas de jejum? É, irmão? 3 horas de jejum? No que eu estou lendo aqui é para você colocar o quê? Se você colocar toda força, toda diligência, você vai orar ou você vai jejuar 2 horas, no seu sacrifício vai ser de 2 horas. Mas tem muitos pregadores que dizem que jejuma 2 horas só e se você jejuar com fé, Deus recebe. Mas para você enfrentar esse inimigo, eu falo para você que 2 horas de jejum não vale nada. Não vale nada. Sabe por quê? Porque eu jejuava muitas vezes, das 6 horas da manhã até meia-noite. Quando não juntava mais alguns parceiros, aqui tem até uns presentes, que aqui a gente passava 2, 3 dias de oração em jejum. Né? E por pouco descuido, pouco descuido, nós fomos enfrentar um inimigo feroz. Quando eu pisei na porta daquele quarto, lembro como se fosse hoje. O Senhor veio e falou bem aqui, vistes meu servo, que não está bem preparado. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês não que minha perna tremia. Antes de eu chegar, só para vocês entenderem a presença que estava ali. Minha perna tremia antes de eu chegar. Falei, Senhor, mas que coisa esquisita é essa? Será que eu vou entrar nessa sala e vou cair de joelho no meio da sala? Minha perna tremia. Falei, sangue de Jesus tem poder, esse trem está repreendido, esse mal. Mas fui na raça e na coragem, na confiança.
Quando eu pisei na porta do quarto, aí foi que minha perna tremeu. Eu falei assim, eu vou cair aqui agora. Pensei comigo, eu vou cair agora. Quando o Senhor falou, bem claro, não em voz audível, Ele falou, os irmãos entendem, o Senhor fala no sentimento da gente. Desse jeitinho, viste, meu servo, como que não estás bem preparado? E ó, eu e outro irmão, e algumas desobediências que aconteceu ali, se não tivesse acontecido a desobediência, tinha sido mais fácil. Mas eu e outro irmão, ó, fizemos isso aqui, ó. Orando, expulsando, e nada do bicho sair. Não queria sair. Por fim, Deus teve misericórdia de nós, e nós repreendeu e ele saiu. Mas só para vocês terem uma ideia, era daquele que pegava o indivíduo assim e ficava estirado no alto assim, ó, os irmãos forçando ele para ele poder deitar, para poder deitar no sofá. Ele ficava estiradinho, retinho, por cima do sofá. E os irmãos com as mãos nas costas dele, empurrando ele para ele poder colocar ele no sofá. Um bicho muito ruim, uma presença muito ruim. Só que eu tinha descuidado um pouco de estar... esses dias eu estou trabalhando, eu estou um pouco cansado, né? Deixei um pouco de orar, deixei um pouco de jejuar, e na hora que foi preciso, porque quando os apóstolos foram expulsar aquele demônio lá que eles não puderam, era porque eles não jejuavam e não oravam. Aí foi lá e não puderam, porque não tinha poder suficiente. Não tinha aquela comunhão suficiente. Eles estavam tranquilos, andavam com Jesus, Jesus operava de todas as formas. Mas chegou na hora H, eles não tinham oração, não tinha jejum suficiente. Aí o demônio não saiu. E Jesus disse que aquela caça de demônio não se sai, senão com jejum e oração. Aí você pode dizer, eu não jejuo e não oro. Então quando eu chegar lá, e depois que eu vou ter que jejuar, e depois que eu vou ter que orar para voltar lá, a sua vida tem que ser constante de jejum e oração. Você não sabe a peleja que vai vir amanhã para você. Você não sabe o que vem na sua vida. Então a sua vida tem que ser como? Preparada. Nós fomos colocados aqui nesse mundo como o soldado que é colocado lá no mato para a guerra. Ele não vai preparar quando ele entra lá no mato. Ele não vai preparar quando ele vai confrontar com o inimigo lá. Quando ele vai confrontar com o inimigo lá, agora ele vai ficar vigilante e prudente, porque ele já está preparado. Ele já está armado, ele já está fardado, ele já está pintado, né? Então ele tem que estar vivo, porque o mínimo vacilo, ele é alvejado e sai fora da batalha. Então nós temos que preparar antes, para na hora que chegar na hora da batalha, na hora do problema, na hora de resolver, nós estarmos preparados. Nós temos que estar preparados antes. Por isso que ele disse, com toda diligência. E eu fui puxar algumas passagens na Bíblia que fala de tudo de Deus é completo. Aí eu analisei, tudo de Deus de fato é completo. Para buscar o Senhor é de todo o coração, com toda a fé, com todo o amor, com toda a graça, com todo o conhecimento, com toda a virtude, com todo o poder, é com tudo. Todo, quando ele diz todo, é porque é uma entrega total. Por isso que a eleição é para poucos. Por isso que o céu não vai entrar muita gente. Não é porque Deus não quer que a maioria do ser humano entre no céu, não é isso. É porque o ser humano não vai dar conta de vencer o inimigo. Não vai empregar toda a prudência que a Bíblia exige para vencer o adversário. Eu penso comigo que Deus, no seu amor, se houvesse jeito, Ele levaria o homem até de qualquer jeito. Porque quem mais quer a salvação do homem do que Deus? Só que não é de qualquer jeito que a salvação vai ser garantida, vai ser segura. Não é de qualquer forma que o homem será salvo. Existe o processo, e esse processo
é uma batalha travada. Todos os dias, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, é uma batalha travada. Contra o mal, contra o inimigo, contra, muitas vezes, até nós mesmos. Louvado seja Deus. Aqui é onde eu entro um pouco mais para frente da mensagem. Que ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude. Acrescentai à vossa fé a virtude. Ou o poder de praticar o bem. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Todos nós sabemos que em Romanos 10 e 17, ou pelo menos a maioria conhece, que a fé, ela é pelo ouvir. Né? Nós acrescentamos a fé em nós, é pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo ele diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Porque se a pessoa também ouvir a palavra de forma errada, ele vai crescendo em fé. Ele também vai crescendo em fé, mas vai crescendo também de uma forma errada. Aprende e cresce em fé. Quando ele diz que a pessoa que não, o homem que ouve as palavras de Deus e não pratica, ele diz que não compara ao homem imprudente que construiu sua casa na areia, edificou sua casa na areia, fez a construção sobre a areia, mas não disse que ela edificou, não disse que construiu. Se construiu, ele fez o alicerce, levantou as paredes, cobriu, pintou, deixou no ponto. Só na hora do teste foi que ela não passou. Por quê? Porque cresceu na fé errada. Cresceu na fé ou cheia de idolatria, ou cheia de mentira, ou cheia de heresia, ou cheia de tanta coisa, mas não cheia de virtude, não cheia de poder, não cheia do conhecimento. Então, quando diz acrescentar a nossa fé, a pessoa pensa que ter fé é só apenas acreditar e pronto. Não, eu acredito em Deus, então eu tenho fé. Tem. Agora, o que tem a sua fé? O que a sua fé precisa para ela ser verdadeira, para ela ser forte e ser poderosa? Em primeiro lugar aqui eu observei, ele diz que acrescentai à vossa fé a virtude. Em muitos outros lugares na Bíblia diz o poder. Analisando bem, o poder de praticar o bem. O poder de executar o bem. Para fazer o bem tem que ser poderoso. Anunciar a palavra é um bem que nós fazemos, tem que ser poderoso. Pregar o evangelho, ir lá buscar as almas lá fora, é um bem que nós fazemos, tem que ser poderoso. Porque quando você sai lá, você não sabe o que você enfrenta. Às vezes você enfrenta angústia, às vezes você enfrenta adversidade, tribulação, contradição, pessoas que não aceitam, pessoas que contradizem aquilo que você está pregando, sem importar se o que você está falando é verdade ou não, sem ao menos pensar que o que você está fazendo é levar o bem. Então, a sua fé, a sua convicção, a sua certeza, ela tem que ter todos esses acréscimos aqui. Louvado seja Deus. A gente sabe que a fé, ela é pelo ouvir, E o ouvir a palavra de Deus. Fé, o que é fé? Fé é convicção. Fé é certeza. É certeza de que você vai receber algo que não está ao alcance dos seus olhos. Que não está acontecendo. Lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Não é só da salvação que nós vamos receber, não. É da operação também aqui na terra, que você vai operar através da fé, mas que você não está vendo ainda acontecer.
Ah, mas aqui na nossa igreja aqui eu não estou vendo acontecer o milagre do cego enxergar, ou o mudo falar, ou o demônio sair, ou qualquer coisa assim. Você não está vendo. Aí é onde entra a fé. Aí é onde entra a certeza de que Deus vai operar. Só basta nós estarmos no ponto, porque não é Deus que está fora. É nós que estamos fora. Eu quero só que os irmãos leiam aí rapidinho, para não estender, irmão William. Em 1 Reis, o capítulo 17, o verso 1. Fé. Eu vejo muita fé nessa passagem, nesse profeta, o que ele falou. O dia que eu li essa mensagem, eu achei muito importante, né? Você vê que um profeta parar diante de um rei, né? Anunciar para ele que não vai haver chuva, isso por causa da transgressão. Em primeiro lugar, a pessoa entrar diante de um rei para poder dizer que ele, a família dele, a corte dele, os soldados dele, a nação dele está na contramão, é a causa de ruína, já tem que ser muito ousado, porque naquele tempo era por pouco que perdia o pescoço, né? Não era muita coisa que falava na presença de um rei que ia perder o pescoço ou ser enforcado. Agora, a autoridade dele e a fé, a convicção dele dizer que não haveria chuva, não ia chover durante estes anos, senão segundo a palavra dele. Ou seja, ele anunciou para o rei que só ia chover o dia que ele voltasse lá e falasse para o rei: agora vai chover. E sumiu, né? E sumiu. E essa profecia, ou essa palavra que ele deu, ela se cumpriu. Lê também no mesmo livro. Amém, né? Em primeiro lugar, ele anuncia para o rei o quê? Que abundante chuva, um ruído. Mas aonde você olha no céu, que você vê abundante chuva em uma pequena nuvem? Mais uma vez ele anuncia pela fé. Ele sabia que ia chover, ou seja, ele tinha certeza que viria uma grande chuva. Pela fé, ele já viu o ruído, porque quando o servo foi lá ver que tamanho que era a chuva, a nuvem, do tamanho da mão de um homem, ou seja, uma nuvem bem pequenininha, ele via lá no meio do mar. E uma nuvem do tamanho da mão de um homem não tem ruído nenhum de chuva, né? Não tem um grande ruído de uma tempestade. Quem vê uma pequena nuvem no céu, se ele for atravessar a cidade de a pé, ele vai, nem espera que vai chover. Mas pela fé, ele já viu essa nuvem, e já viu a chuva, e mandou o servo lá: vai lá e fica assistindo 7 vezes. E você corre, Acabe, corre, porque senão a chuva vai te pegar no meio do caminho. E assim sucedeu. Por que eu observei só essa mensagem? Lê também em Tiago, no capítulo 5, verso 17.
Quem era Elias? Como que era Elias? Ele era um homem igualzinho a qualquer um de nós, é o que a Bíblia está dizendo. Do mesmo jeito que você fala, mas eu sou pecador, mas eu sou débil, sou fraco, eu sou imprudente nisso e naquilo. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, a Bíblia diz até as mesmas paixões, ou seja, aos mesmos pecados. E fez uma oração com fé ao Senhor, confiou e diz que por 3 anos e meio não choveu. E só choveu depois que ele voltou lá e diz, agora vai chover. Primeiro ele disse, não vai chover. Depois ele disse, vai chover. Então, como que a Bíblia diz que Elias, que opera com este grande poder, o que o Tiago escreveu está dizendo, é que nós também podemos operar com o mesmo poder. Não pelo fato de quem somos, mas pelo fato de quem Ele é, ou seja, o nosso Deus, pelo poder dEle. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu peço perdão por alguma coisa, que Deus abençoe, fortalece, e os irmãos dão uma salva de palmas bem alegre para o Senhor, amém?